Olá, olá, meus queridos! Estamos começando o 360 Podcast e esse é o nosso primeiro episódio. E antes de mais nada, já quero convidar você para seguir as nossas redes, para assinar o sininho lá no YouTube. Então, vai lá no Instagram, podcast.360 e no canal do YouTube 360 Podcast. Assina, compartilha com os seus amigos, compartilhe com todo mundo, porque eu tenho certeza que assim, como eu vou aprender muito aqui, você também vai aprender. O que a gente vai aprender, Léo? A gente vai falar um pouquinho com empreendedores. Vamos mergulhar na vida do empreendedor, saber quem é ele, aonde mora, onde vive, o que come e tudo mais aqui no 360 Podcast. E hoje, para iniciar esse podcast, temos aí a presença de uma pessoa muito, muito, muito especial, uma amiga muito querida, que eu vou apresentar para vocês agora. Ela é uma sagitariana tagarela, que adora viajar, tem um coração enorme, que cabe desde a nova integrante da família, a sua pet mais famosa de Blumenau, a Vitória, até a África, onde ela se aventurou numa jornada humanitária e social. E não parou por aí. Ela já abriu empresa, vendeu empresa para estagiária e hoje é funcionária da sua ex-estagiária. Agora ela está vivendo um novo momento, tirando aquela ideia que estava há anos no papel. Recebam com todo o entusiasmo que ela merece minha amiga Ana Paula dos Santos. Ai, Léo. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa, que apresentação. Que Gostou? demais. Adorei. Gostou? Tá sabendo bastante. Conheço um pouquinho. Descobri essas fontes Conheço aí. um pouquinho, senhora. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tudo bem? Espero aí trazer para vocês hoje, junto com o Léo, essa pessoa maravilhosa, um bate-papo super incrível. Vamos lá. Sim, a nossa ideia aqui, Ana, é realmente trazer empreendedores que têm história para contar. Eu sempre digo que todo mundo é um empreendedor e todo mundo tem algo a ensinar, né? Uhum. E para iniciar essa conversa, para a gente começar esse bate-papo, eu te pergunto quem é a Ana Paula? Nossa! Que pergunta que vale um café. Vale um gole de café. 360. 360. Que bom. Nessa sexta cinzenta, né? E friorenta, esse cafezinho. Ana Paula, né, Léo? Ana Paula é uma trajetória incrível. Eu me orgulho da minha trajetória, da minha história e de quem eu estou me tornando, né? Porque a gente nunca é só algo, né? A gente está sempre em movimento. Falando do lado profissional, a Ana Paula já trabalhou com diversas coisas, começando a fazer biju. Uhum. Passei por trabalhos como babá, já trabalhei em mercado, já trabalhei na área administrativa, fui designer gráfica por muitos anos, durante 8 anos, numa empresa na qual eu comecei sem nenhuma experiência e fui migrando, né, no meu cargo até evoluir para designer gráfica, uma empresa muito bacana que me acolheu. Sim. E no qual a gente se desenvolveu muito juntos, até me tornar profissional de educação física, que é a profissão que eu atuo, né, até o momento. Mas nessa trajetória eu também atuei com muitos programas de qualidade de vida e saúde e bem-estar nas empresas, principalmente por conta de ser formada em educação física. Então, às vezes, muitas pessoas olham a educação física apenas como uma profissão que vai levar a um profissional de escola ou de academia, sim, né? Uh-huh. E a gente tem um leque muito grande da área da saúde, principalmente da prevenção e da saúde integral, né? Das multisferas que o ser humano tem para poder atuar em outras áreas. Então, há muitos anos eu trabalho com palestras de qualidade de vida e saúde. Fiz uma pausa para abrir o meu negócio, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum. E agora eu tô voltando, né, para esse meio corporativo de novo. Mas eu sempre falo nas palestras, nos podcasts, que a Ana não é só isso, né? Você também não é só profissional de educação física. Sim. Eu sou a soma dessa minha história, dessa minha trajetória, né? Eu sou ansiosa, como tu mencionou ali, né? Para quem curte o signo aí, eu sou a própria sagitariana, né, com ascendente em Sagitário. Se isso voga alguma coisa na minha personalidade, então realmente o signo me dita muito. Eu tenho 3 irmãos homens mais velhos que eu, então foram muitos desafios para chegar até aqui com esse contexto familiar, pais separados, né? E toda a minha trajetória eu tenho muito orgulho, mas eu não tenho esse orgulho sozinha. Eu tenho orgulho de todas as pessoas que acompanharam, né, em todos os passos, em todas as fases da minha vida, em todos os ciclos. Uhum. Muitos começaram e terminaram, muitos estão até hoje, e todos tiveram um papel importante na minha vida. Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de autoconhecimento e perceber que a gente não é só a nossa profissão, não é só a nossa carreira, a gente se reconhece no mundo.
A gente começa a entender mais o que gosta, o que não gosta, onde quer estar e onde não quer. E Legal. Isso, para mim, nos últimos anos, é o que mais tem feito sentido. Quando eu parei mais para me ouvir e para sentir, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, onde eu quero estar, onde eu não quero estar. Mas, para isso, a gente precisa de muito autoconhecimento. E como se adquire esse autoconhecimento? Com experiências. Sim. Vivendo. E não só sobrevivendo, Sim. né? Então, a Ana é um turbilhão de emoções, de ações, de movimentos, inquieta, indignada, né, com muitas coisas que acontecem ao meu redor e no mundo, mas que tenta, de alguma maneira, estender um braço para fazer aquilo que se propõe e que está ao meu alcance. Sim. E que quer, né? Uhum. Não é apenas, está ao meu alcance e eu posso fazer. Tem que querer também. Ótimo. Então, isso é um pouquinho... Um pouquinho bem importante, né? Você já começou, assim, em pontos que... eu tenho essa... vamos colocar como propósito do 360 Podcast, que é realmente isso. Trazer esse lado humano do empreendedor. Que é, basicamente, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente já automaticamente associa negócio, gestão, vendas, marketing e tudo mais. Mas e por trás deste empreendedor, né? Tem um caminhão de coisas que tem por ali, né? E você falou bastante dessa questão do autoconhecimento. Quando que você parou para dar atenção para isso? Quando você disse, não, agora eu preciso dar um pouco mais de atenção para esse lado, deixei de lado, ou você sempre trabalhou isso? Sempre foi uma coisa que você teve interesse de se conhecer, de buscar isso? Sim, na verdade, por conta do contexto familiar, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais individualista. Uhum. E parece até convergente com o estilo de vida que eu tenho, né? Depois tu vai comentar das ações humanitárias e tudo mais, mas eu sempre fui individualista por saber que, de alguma maneira, eu precisava batalhar muito pelas minhas conquistas. E algumas coisas eu tinha que pensar em mim primeiro. Uhum. E isso vai muito com aquela reflexão de quando o avião tá passando por uma turbulência ou tá caindo, né? Uhum. Que as máscaras caem primeiro em você, né? Sim. Vivi até um relacionamento no qual eu fui conotada como egoísta, né? E aí eu comecei a parar para pensar muito sobre isso e eu percebi que não. O egoísmo é muito diferente do individualismo. O individualismo é quando você se prioriza. Só que o meu me priorizar era muito sobre as coisas que eu gosto e quero fazer. Só que dentro disso tem um outro ponto convergente que era sempre estar muito disponível e disposta para todo mundo. E quando isso começou a me, não digo atrapalhar, mas até me adoecer, me sobrecarregar. Sim. Quando estar disposta e disponível o tempo todo para todo mundo, a toda hora, foi me sobrecarregando, eu fui ficando mais atenta ao que estava acontecendo comigo, sobre mim e ao meu redor. E aí eu comecei a aprender a dizer o famoso não. Que pra muita gente é muito difícil. E pra mim também foi, né? Porque tudo era sim e muitas vezes era um sim imediato. Então hoje o meu sim é planejado e se realmente estiver de uma forma que pra mim não é favorável. Eu não posso pensar em ajudar as pessoas só quando é favorável pra mim. Mas quando vai ser totalmente desfavorável e que eu vou estar me negligenciando, por exemplo, então eu aprendi a dizer esse não. E isso é libertador. Muito libertador. Com certeza é muito mesmo. Até, inclusive, ontem eu tava terminando de ler um livro, que foi a segunda vez que eu li ele, que é A Única Coisa, que pra mim é um dos melhores livros, assim, que eu já li, né? E ele realmente tem uma parte do livro que ele fala muito sobre isso, né? Que quando você fala sim pra muita coisa, você tá falando não pra várias outras, e muitas vezes esse não tá muito atrelado ao teu propósito, aquilo que você realmente gostaria de estar fazendo e não tá fazendo porque tá fazendo pros outros, né? E como que foi o impacto pra você, Ana, na tua vida, essa questão familiar? Você tocou nesse assunto, né, de como foi, né, construída essa base familiar. Tu sendo criada por uma mãe separada, com 3 irmãos homens, não tendo tanto contato com teu pai. Qual foi o impacto que você vê que isso trouxe pra tua vida, pra você, pro teu autoconhecimento, pras coisas que você vem fazendo hoje? Eu acredito que o principal do que eu sou vem dessa base. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, a minha mãe era faxineira, e com 4 filhos pequenos, porque eu tinha 6 anos e meu irmão mais velho tinha 14, né? Os outros 2 estavam entrando na adolescência, 10, 11 anos. E então foi muito desafiador, mas eu, enquanto criança, eu não percebia tanto a escassez. Eu não percebia tanto pelo fato da minha mãe ser muito foda.
sabe? Por ela conseguir realmente dar um balão nisso. Eu Sim. acredito que nessa fase ali da separação dos meus pais, os meus irmãos devem ter sentido mais. Eu não senti. Pra mim foi muito incrível ter pais separados, porque de fim de semana eu ia visitar meu pai, a gente passeava, enfim, era muito legal. Quando eu tinha entre 9 e 10 anos, eu comecei a sentir mais forte a escassez, por quê? Já estava mais envolvida com as coisinhas dos amiguinhos, os passeios, as atividades, e não tinha dinheiro. Não tinha nem da parte do pai, nem da parte da mãe. E aí foi nessa época que eu comecei a fazer bijuteria de miçanga, com 9, 10 anos, para ter um dinheirinho, para quando fosse num passeio, poder comprar um lanchinho, ou para poder comprar um objeto, um brinquedinho que queria. Só que quando eu estava entre os 14 e 15 anos, que eu já trabalhava fora, a minha mãe se casou de novo. E aí ela saiu de casa. Ela foi morar na casa desse atual marido, né? E nem por um quilhão eu queria sair de dentro da casa no qual eu cresci e convivia com os meus irmãos, por mais desafiador que fosse. Claro, Então, quando ela casou de novo, ela saiu e eu fiquei morando com os meus irmãos. Eu tinha 15 anos. Ali foi um ponto crucial o principal que eu sou hoje. Que sempre eu tenho que fazer por mim. Porque eu não tenho quem faça. E não é sobre afeto, carinho, não é sobre isso. É sobre o sustento mesmo. Sim. Então, ali criou-se um individualismo. Quando eu falei que eu tenho uma personalidade um pouco individualista, veio disso. No momento que minha mãe se casou de novo, cada um de nós, eu e meus irmãos, é cada um por si. Sim. É trabalhar e no final do mês juntar e dividir as despesas da casa. E foi assim que a gente viveu por muito tempo. Meu irmão mais velho tinha 20 anos, era muito jovem, mas tinha muita maturidade. Então ele foi o meu pai, né? Ele foi a figura paterna dentro de casa. Mas não tinha choradinha, dinheiro na mesa, contadinho, todo mundo dividindo as despesas. E isso era muito desafiador, porque eu nunca podia ficar desempregada. Sim. E aí, quando tu é muito jovem, tu trabalha em várias coisinhas, tu vai mudando, tu vai testando, né? Então, eu não tinha essa possibilidade de só estudar. Então, desde muito nova, eu tinha que trabalhar o dia inteiro e depois de noite para a escola. E aí, quando eu decidi fazer a faculdade, potencializou. Né? Então, trabalhar o dia inteiro e ir para a faculdade. E os desafios, principalmente como mulher, não é nem vitimizando o lado mulher, mas nesse contexto é porque, enquanto mulher, ainda tinha as obrigações da casa. Mesmo eu tendo os meus irmãos em casa, o lapidado, né, a parte principal das coisas da casa, naquela época, ainda que o machismo era muito mais forte, né, do que hoje está se falando mais sobre isso, eu tinha que dar conta das coisas da casa. Minha mãe ajudava, né, eventualmente, mas o principal era com a gente. E eu, como menina, como mulher, tinha que fazer tudo bem feito. Então, ali criou uma personalidade não tem ninguém por mim, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar. Não adianta acordar se tá cansada e não quer ir trabalhar e chororô, vai chorando. Se não tá gostando, vai ficar ali, vai fazer bem feito até achar outra coisa. Não tinha opção. A minha opção era trabalhar Sim. e fazer bem feito para ficar onde eu estava ou evoluir para um outro lugar. Esse contexto familiar, eu não tenho dúvida que moldou muito de quem eu sou hoje e onde eu cheguei também, Léo. Por ter essa coisa de que eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos, sim. mas por trás sempre teve um medo. Eu não posso ficar sem trabalhar. Eu não posso me dar ao luxo de ficar muito tempo sem produzir, né? Quando eu vendia a Evolua, eu quis me dar esse luxo. Chegou uma hora que opa, não dá mais. Foi só um gostinho, né? Foi só um golinho desse café. Então, esse contexto sempre me trouxe o senso de escassez, que é uma coisa que eu estou trabalhando muito com terapia, com mentoria, para entender que eu não tenho mais que só trabalhar para me manter, que eu tenho que prosperar. Que eu tenho que conseguir conquistar tudo o que eu quero, né? Através do meu trabalho, como? Valorizando, trazendo mais valor para o meu trabalho. Até então, eu trazia muito o preço para conseguir o trabalho, né? Sim. Então, eu tenho que me reconhecer onde eu cheguei, as minhas conquistas, quem eu me tornei, quem eu estou me tornando, evoluindo, e valorizar isso. Com certeza. E entender que isso pode ser cobrado, porque isso é diferencial. Porque isso eu faço bem feito. Porque isso as pessoas e as empresas precisam. Precisam como seres humanos e como empreendedores. E quando tu falou dessa abordagem de quem é o ser humano por trás do empreendedor, eu tenho lido muito sobre o profissional do futuro, né? Qual é o profissional do futuro? Quem é o profissional do futuro? Como ele é, como ele se comporta? Mas, na verdade, a gente tem que olhar o ser humano do futuro. Com certeza, com certeza. Né? Como que a gente vai ser agora com essas próximas revoluções e inovações, principalmente a gente que vem de uma geração
que pegou a tecnologia no meio do caminho, né? Os mudança, 30 a mais, né? Os 30 a mais. Né? Como que a gente vai se comportar e sobreviver ou viver ou prosperar daqui 10 anos, onde aqueles que nasceram com a tecnologia têm um comportamento totalmente diferente do nosso, onde as coisas do mundo estão mudando, a forma de se comunicar. A gente conversou antes que o podcast se parece muito com os programas como do Jô Soares, do Danilo Gentili, mas com uma característica um pouco diferente, né? É uma mudança que eu e você não conhecia. É tudo muito rápido também, né, Ana? E eu percebo, assim, que a criançada, agora a galera pequenininho, assim, novinho, né? Eles estão muito antenados. E eu fico pensando, meu Deus, eu nessa idade eu tava brincando. Comendo terra. Nossa, total, assim. E o domínio da tecnologia, o domínio da tecnologia. É porque eles nasceram já com isso, né? Então, isso tipo, a gente não nasceu nada. Tudo era muito ali no caderno, no lápis, na caneta. Não tinha esse negócio, né? Você lembra do trabalho de aula que fazia escrito à mão, a capa, contra a capa, tudo escrito à mão. Então, a gente passou por uma transição. Tá passando nessa transição. Isso. E eu acredito que se a gente ficar meio que parado no negócio, né? A gente vai ser engolido por essa onda. Água parada da dengue, né? Exatamente. E vai pegar. Exatamente. Tu acha que esse cenário que você descreveu, de você precisar meio que se mexer para trabalhar e tal, foi aí que você começou a criar uma mente empreendedora, talvez inconscientemente, né? Mas tu acha que foi ali que nasceu a Ana empreendedora? Eu tenho certeza disso. Que a necessidade e a escassez me fez empreendedora mesmo quando eu era... Ainda sou, né? Mas quando eu era muito tímida, mas muito tímida mesmo, e eu tinha que enfrentar essa timidez, né? Quando ia num local, ou pedir um emprego, ou fazer uma entrevista, eu tinha que meio que colocar não um personagem, né? Porque eu não mentia, não omitia nada. Mas eu tinha que encarnar uma coisa dentro de mim para ter coragem e passar por cima dessa minha timidez, né? Porque eu precisava muito. Então eu não podia desistir por conta da timidez. Quem me conhece hoje não acredita que eu sou, né? Mas eu sou sim tímida, só que eu sou corajosa. Então eu preciso, eu vou. Tu acha que essa coragem foi uma habilidade que te fez sair desse, como é que eu posso explicar? Desse cenário que você tava? Tipo, a tua coragem foi uma habilidade que mais se destacou? A coragem foi muito maior do que o medo da escassez. Né? Então, pela necessidade, ela veio vindo junto. E isso eu acredito que aconteceu com os meus irmãos também. Né? Todos os meus irmãos são empreendedores e cada um numa área totalmente diferente. Meu irmão mais velho é bombeiro, um é publicitário, o outro psicólogo, mas todos sempre também tiveram essa característica individualista, cada um vivendo o seu, e dentro de casa a gente une o que é nosso. Então, cada um tem a sua vida bem distinta. No almoço de domingo a gente conversa e relata algumas coisas, mas ninguém se envolve ou se mete na área de ninguém. Não dependemos da aprovação do outro. Lá em casa a gente tem uma coisa que a gente não pede opinião. A gente vem com uma coisa pronta e fala assim, tô fazendo isso. A gente mostra depois, né? Então, por exemplo, quando eu decidi abrir o estúdio, quando tava tudo certo, estúdio praticamente quase inaugurado, tô abrindo um estúdio com uma amiga. Então, tipo, a gente tem muito de comunicar. Sim. Não pedir opinião, aprovação, porque lá atrás, quando a gente era pequenininho, a gente já meio que foi cada um pro seu canto, pro seu lado, se virar, né? E isso nos tornou os 4 muito corajosos empreendedores, né? Vocês não têm, assim, empreendedores na família de, eu quero ser, então, que nem o tio, nada, pai, mãe. Vocês que... Uma família que se criou, né? Vamos pensar mais nos tios, nos avós, que vieram da indústria, né? A minha mãe sempre, mesmo trabalhando de faxineira por muitos anos numa empresa muito grande aqui em Blumenau, eu percebia que ela também tinha esse potencial, porque ela nunca lá dentro foi tratada só como a faxineira. Sim. Eles contavam com ela para muitas coisas. Ela era sempre contratada para eventos externos, porque ela tinha uma boa comunicação e carisma. O meu pai, sim. O meu pai é uma inspiração de empreendedorismo. Meu pai veio da indústria e depois se tornou fotógrafo. Meu pai é quem é das antigas de Blumenau vai lembrar do meu pai. Senhor Manuel dos Santos era de uma época que tinha 3 fotógrafos em Blumenau. Sim. O meu pai era Foto Hélio. Tu não é daqui de Blumenau, mas quem vai lembrar. Quem entende um pouco lá da história do passado, das enchentes que eles fotografaram e coisas históricas na cidade.
e também o Foto Jorge e o Daniel, uma coisa assim que eu lembro. E aí ele era fotógrafo oficial de Papai Noel, da HM, depois o fotógrafo oficial do shopping, tudo mais, quando meus pais já eram separados, né? E ele é, sim, uma inspiração de empreendedorismo, porque ele tinha muito essa coisa pro mundo, de aparecer pro mundo, de contar as histórias, de apoiar serviços sociais, mas eu e ele estavam um pouco afastados, então eu não vivi muito esse legado dele com ele. Sim. Eu vi de longe, né? E ele escreveu muitos livros de histórias de Blumenau, do vapor Blumenau, de situações que ele passava como fotógrafo. Então, eu acho que um pouquinho desse negócio de aí do falar, de ir pra frente, veio dele, né? Veio essa inspiração dele, apesar da gente ter tido pouco essa convívio distância. Na minha fase de adolescente para adulto, assim. Então, tem um pouco dessa pegada do empreendedorismo dele, da coragem dele também, mas como existia uma distância, era algo que eu via de longe. Não tinha um diálogo de sentar, olha, minha filha, é assim. Para ser empreendedora é assim, o pai fez assim, fez assado. Mas eu aprendi muito de longe observando também. Porque eu estava atenta, né, Léo? Tu aprendeu mais enquanto ele estava ali ou depois que ele já não estava mais? Que daí tu viu tudo que ele já tinha criado, tudo que ele já tinha feito. Depois que ele faleceu, Isso. Você diz, potencializou depois que ele faleceu. Porque quando meu pai faleceu, as pessoas que vieram no velório, foi um velório bem discreto até, eram pessoas que vieram trazer histórias e trajetórias dele que eu ainda não sabia, que eu não conhecia. Então, potencializou e trouxe um orgulho muito grande, né? De saber de coisas e que ele fez pelas pessoas que eu não sabia. Então, acho que um pouco desse negócio do ajudar, da causa social, deve ter vindo na genética aí também. Com certeza, com certeza. Então, hoje, quando eu conheço alguma pessoa que descobre que eu sou a filha do Mano San e tudo mais, trazem histórias de situações que viveram com ele que eu não sabia, por a gente não tem mais um convívio íntimo, né? E isso é muito bacana. Então, potencializou, sim, saber mais de coisas mais íntimas que ele viveu, principalmente na velhice, depois que ele faleceu. No durante eu sabia de alguns movimentos que ele estava fazendo, tinha um contato mais discreto, né? Mas após o falecimento, com certeza potencializou, assim. Sim, eu até lembro da vez que a gente estava na Lu, né? Que ela mostrou um livro dele. Isso mesmo. E eu achei muito legal, porque eu já tinha conversado com ela antes, e ela me mostrou esse livro, não sei porque que a gente entrou nesse assunto, eu tenho esse livro do fulano e tal, não sei o quê. E aí, numa outra ocasião, ela falou que era do teu pai. A gente não sabia, nem você não sabia, né, desse livro. Eu sabia desse livro, eu lembrava da infância. Ele escreveu quando eu era criança. Então, eu lembro desse livro, dessa capa do barco, do vapor Blumenau, porque era uma época que em Blumenau podia fazer, acho que, passeios de turismo nesse barco. Tinha algo nesse sentido. E eu tenho a lembrança dele escrevendo nos cadernos de 10 matérias e dessa foto. Eu tenho muita lembrança disso. E depois ele divulgou, enfim, ele fazia uma venda interpessoal, assim, né? E não tinha internet também, né, Léo? Não tinha outro meio de comunicação a não ser o tete-a-tete. E foi muito engraçado que um dia eu fui fazer uma consulta com a Lu e ela queria conhecer um pouco mais sobre mim, contei a minha história de vida. E aí falei, Lu, meu pai, né, a gente na fase adulta se afastou um pouco, tal, mas ele era uma pessoa até bem conhecida, e contei. E ela parou, ela falou, não me diz que seu pai é o Manuel dos Santos. Eu falei, sim. Ela falou, nossa, eu conheci ele quando eu tinha 19 anos. A Lu tem hoje mais de 40, né? E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Inclusive, ela levantou e falou, eu tenho um livro que foi autografado por ele, sobre o vapor Blumenau e tudo mais. E ela falou que ele foi muito importante, que ela era muito novinha e trabalhava na Mackenzie. E enquanto ele era fotógrafo do Papai Noel, nos intervalos ele ia nas lojas, bater um papo com a galera, fazer o network daquela época. Era um papeiro, né? E ela disse que ele foi muito importante, que ele trazia reflexões incríveis para ela, que ajudou no amadurecimento dela. Nem imaginava, foi uma coincidência linda, né? A gente chorou, se abraçou. Ela falou que incrível saber que você é filha dele, né? E de tudo que ele passou. Então isso é muito bonito, porque eu conhecia um lado e sabia algumas coisas, né? E a gente tem muitas dores, né? Dos nossos pais, né, Léo? Das crenças, das vivências, as síndromes de abandono. E é muito gostoso ressignificar isso com orgulho, com afeto, perdoar. E isso faz parte da evolução como pessoa, né? E que reflete no empreendedorismo. E que reflete na minha atuação como profissional. Que reflete no que eu levo para dentro das empresas, porque é aquela vivência sentida na pele, experiência autêntica mesmo. Sim, né? Até ontem eu estava ouvindo também um podcast que eles se perguntam, né? Será que é possível um pai passar pela vida de um filho sem deixar algum medo, um bloqueio? É impossível, né? É impossível. Todo pai vai errar, mesmo querendo acertar, e vai passar por isso de alguma forma. E o inverso também, né? O inverso também. Será que é possível um filho passar pela vida dos seus pais
sem ter deixado algum medo, alguma crença, algum bloqueio ou um sentimento de que não foi bom o suficiente, também é impossível, né? Exatamente. Todos estamos passíveis desse erro. Eu quero mais um café. Cafezinho. Ô, Ana, você sempre teve vontade de abrir um negócio? De ter um negócio próprio? Fala um pouquinho do teu negócio próprio. Isso é engraçado, né? Engraçado não, é interessante, porque eu nunca tive o sonho de ter uma empresa. Nunca me vi dona de uma empresa, mas sempre me vi trabalhando com muita gente. Obrigada, Léo. Sempre desde novinha que eu me via no âmbito profissional, me via com pessoas e muita gente. Até quando tem uma piada interna com os amigos da infância que queria ser artista, né? Queria ou ser cantora ou ser artista de TV, novela, apresentadora de programa, enfim. Então eu nunca me vi como empresária e não tinha também esse desejo, apesar do espírito de liderança. Eu sempre achei muito bacana empreender no CNPJ do outro. Né? Intraempreender, né, que a gente fala. Isso mesmo, ser um intraempreendedor. E eu acho que isso desenvolvi muito na minha trajetória até abrir o meu negócio. Então, eu trabalhava há muitos anos em academia. Em paralelo, eu tinha... Meus irmãos brincam, né? Tem aquela série do Chris, que ele fala, meu pai tem 2 empregos, né? Então, meus irmãos sempre tiraram sarro que a minha irmã tem 3 empregos, né? Porque eu trabalhava durante o dia para o SESI, nas empresas com ginástica laboral, programas de qualidade de vida, palestras, interações, e à noite na academia. Isso depois já que eu estava formada e saí do escritório como designer. E era todos os dias, né? Então, de segunda a sexta, eu tinha essa agenda lotada, turno geral no SESI, e eu sair do SESI e ia direto para academia das 6 até 9h30 da noite, dar aulas de fitness. Sim. Dança, jump, step, todas essas aulas de fitness que tu imaginar, eu já ministrei. E nos finais de semana eu ainda dava aula de valsa para noivos. Então, não era uma coisa que eu fiz um curso, que eu um dia sonhei, nada disso. Apareceu uma oportunidade, eu falei, preciso de, né? A escassez, sozinha, individualista. Necessidade, né? Necessidade. Então, ainda geralmente sábados e domingos eu dava aula de valsa para noivos. E bem, eventualmente, quando surgia alguém que queria uma logomarca, um cartão de visita, um negocinho aí, fazia também. Então, tava sempre ali pedalando. Morava sozinha já nessa época de aluguel, então tinha que me manter. E quando eu estava ali em paralelo com o meio corporativo e a academia, eu me reconheci muito na academia. Tu conhece, né, a academia que eu trabalhei, a Academia Atitude, trabalhei por 8 anos com os meninos lá, os Wills. E antes de existir esse prédio, essa história só quem é muito íntimo conhece. Antes de existir esse prédio, eu sou do bairro Fortaleza, onde essa academia foi construída. Me disseram que ia ser construída uma academia ali. E eu trabalhava no escritório como designer gráfica. E eu, nessa época, não tinha nem moto, nada. Eu ia a pé trabalhar. E todo dia eu passava na frente daquele terreno e dizia, gente, se tiver uma academia aqui vai ser incrível, perto da minha casa. Os anos se passaram, construíram um prédio ali, né? Aquele prédio que tu conhece. E aí veio a notícia que ia ser uma loja de esportes e calçados e tudo mais. Nossa, eu fiquei super frustrada. Daí eu pensei, já estava na educação física? Já estava quase me formando, mas ainda atuava como designer gráfica. Eu estava quase me formando e fazendo pós-graduação em fisiologia ao mesmo tempo, em paralelo, mais isso ainda. E aí, eu já tinha uma motinha, eu passava lá na frente, eu olhava para aquele prédio, nossa, uma academia aqui ia ser top, né? E eu comecei a visualizar aquela área, como é que seria um palco, como é que eu ia me comportar, né? Comecei a me imaginar toda artista dando as minhas aulas. Passou um tempo, o meu chefe, né, do escritório, um dia chegou no meu setor e ele falou, Aninha, tu tá ligada que ali naquele prédio, assim, insensado, vai sair uma academia? Aquilo pra mim fez um... Coração disparou. Daí eu falei, nossa, eu tenho que ir lá. E aí eu fui lá, comecei a treinar, comecei a conversar com o dono, e dele falou, enfim, tu não tem muita experiência, né, gata? Não dá, né? Porque eu passei toda a minha faculdade e pós-graduação trabalhando no escritório, porque eu precisava de grana, né? Então não tinha como sair. Quando eu terminei minha faculdade e minha pós, o meu chefe fez uma coisa muito incrível por mim. Eu fui com a bunda, ele veio com o pé, ele me demitiu. E ele falou, estou te demitindo. Tu precisa de um empurrãozinho, então toma. Pra você ir trabalhar na sua área, senão você vai ficar acomodada aqui no escritório com a gente, porque tinha um relacionamento muito bom, um salário estável, e tu não vai buscar o que é teu, né? Então, o que tu sonha, né? O que tu sonha, né? A educação física que tu sempre gostou tanto, enfim. E aí fui demitida, fiquei 2 meses desempregada, mas não sem fazer nada nessa época mesmo, assim, mesmo formada, Léo, pós-graduada, eu fui fazer faxina na loja de uma amiga e fui fazer, de novo, chaveirinho, coisa para vender, para me sustentar 2 meses. E até que um dia, um dos donos me chamou e falou,
vem cá, quero te mostrar uma coisa. E ele me levou no segundo andar, abriu a porta e mostrou a sala de fitness que ele ia abrir. Daí me deu até um negócio, porque ela era exatamente como eu tinha projetado. Exatamente como eu tinha imaginado. E é interessante que algumas pessoas sabem bem dessa história, porque sabiam que eu já comentava antes de existir o prédio, né? E aí ele deu uma folha e falou: quais aulas tu quer dar? E ele abriu, assim, a confiança pra dizer, tá, esses horários aqui, tal, tal, tal. E aí eu peguei as aulas noturnas, porque de boba não tinha nada, né? Sabia que era horário em potencial, já tava com a antena ligada. E logo em seguida já fui trabalhar no SESI também, foi onde eu trabalhei em paralelo. E ali, Léo, eu sempre falo, sou até redundante quando eu falo isso, mas foi ali que eu percebi que a educação física foi a minha maior realização pessoal. Porque foi uma trajetória tão incrível, com aquelas mulheres, aquelas aulas, aquela música, aquela energia, aquela coisa que não tinha tempo ruim. Mesmo quando eu não estava bem, não tinha tempo ruim. E muito rápido o grupo cresceu, eles ampliaram a sala em menos de 6 meses para comportar mais de 50 alunas. E a sala era sempre cheia. E eu cheguei a cogitar, né? Será que é porque é uma academia de bairro e tem um preço, um custo-benefício bom? Será que é porque elas precisam muito fazer uma atividade física? Será que eu sou tão boa assim mesmo que elas vêm na minha aula? E depois, com o passar dos anos, eu fui vendo que foi a relação que a gente formou, né? Esse grupo de 99% mulheres, junto com a maneira que eu me comportava com elas e as tratava, sempre com um olhar horizontal, sempre me importando, sempre sabendo o nome de todas as minhas alunas, que fez eu perceber o meu diferencial. E aí, o que eu queria? Eu queria empreender ali. Eu queria me fazer ali, eu queria crescer ali. E até falei em outro podcast que naquela época faltou maturidade da minha parte também para ter um diálogo bem assertivo com eles, com os chefes, e deixar isso muito mais claro. Sim. Que era lá que eu queria fazer a minha carreira, que era lá que eu queria estar, que aquilo era muito bom. Só que eu percebia que a Ana é uma só, né? E a Ana dá conta de todas as aulas. Ia faltar também uma coisa que eu gosto muito na profissão, da flexibilidade. Né? Então eu gosto muito de flexibilidade quando eu quero fazer uma viagem, uma ação, enfim. E aquele ambiente não me propiciava muita flexibilidade, porque para faltar tem que ter outro para te substituir, né? Tu sabes, como personal, o único é bem complicado ou depois repor essas aulas. Então começou a aparecer movimentos que eu via que estava empacando um pouco no que eu queria para o meu futuro. E aí vem aquela necessidade do reconhecimento, do tapinha nas costas, de querer ganhar mais, nananã. E aí foi onde veio, eu vou abrir o meu negócio, fazer do meu Porque eu vou ganhar mais, vou ficar rica, milionária, vou poder viajar quando e para onde eu quiser. Trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais, vou abrir meu estúdio. E aí é o contrário, né? A gente trabalha muito mais, então tive muita confiança da Vanessa, né? De um dia eu só mandar um WhatsApp num dia de noite, vamos abrir um estúdio. Essa foi a frase. A gente não vai encontrar isso salvo porque a gente já trocou de celulares milhares de vezes, né? Isso foi em 2014. Vamos abrir um estúdio para fazer as coisas do jeito que a gente quer, trabalhar menos e ganhar mais. Só que eu joguei imaginando que ia ter todo um diálogo, né? E ela só botou, vamos. Vamos. Eu falei, tá, eu não tenho R$1 na conta. Ela falou, eu também não, mas a gente pega um empréstimo. Enfim, e abrimos, né, o Estúdio Evolua, que mesmo não tendo sido um sonho projetado, da maneira como tinha sido projetado os sonhos da academia e tudo mais, foi incrível. Sim. Uma experiência incrível, um movimento incrível e que eu tenho certeza que até hoje ainda faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque o objetivo da Evolua também, além de levar qualidade de vida, saúde, é proporcionar relacionamentos entre as pessoas. Então formou-se muitas amizades entre alunos, muitas pessoas que são amigos até hoje, que têm outros vínculos fora do ambiente do treinamento, da aula, né? É legal tu falar isso, porque eu tava aqui, você falando, eu tava lembrando, porque a gente se conhece há o quê? Uns 2, 3 anos, né? 2, 3 anos. Mas eu conheço você de muito tempo já, porque eu lembro do pessoal falando muito do Evolua. Ah, que legal. E em eventos que a gente participava, principalmente de corrida, nos meus auges das corridas, eu lembro de você gritando e falando pra galera e não sei o que, vai fulana, lá no meio da corrida. Eu disse, gente, que pessoa louca, doida? olha que doida. E a galera no final reunindo pra comer, pra fazer não sei o que. Então, assim, a gente via esse movimento realmente, eu acho que o que fez o estúdio dar certo, o que fez ter esse monte de alunos e ter toda essa divulgação no município, realmente foi isso, assim, essa relação que vocês construíram, e dava pra ver isso, né? Dava pra ver que era um grupo, ainda, né, um grupo muito unido,
A gente vê vocês direto fazendo trilha, corrida e caminhada, e sempre tem um cafezinho e tal. Cafezão, então, um cafezão, não vamos desmerecer, né? É quase um café colonial, né? É realmente uma entrega, assim, muito legal, dá pra perceber isso, né? Você sempre teve o sonho de fazer educação física, Ana? Eu sempre tive o sonho de trabalhar com muita gente. Sim. E estar com gente, de falar, estar no meio das pessoas. Então, a educação física não, né, como eu era muito imatura ainda na adolescência, não tinha ainda o quê. Pensei até fazer artes cênicas, mas olhando o cenário, olhando a ementa, não era aquilo, porque o artes cênicas era encenar, não era sobre mim, né? Então, eu desisti. E quando eu me formei no terceirão, a galera tudo já foi para a faculdade. E eu ainda tinha que pensar, analisar muito, ter certeza mesmo do que eu ia escolher, porque eu não podia escolher errado. Eu não tinha uma segunda chance. Sim. Eu não tinha como fazer um ano de faculdade, não gostei, vou tentar outra. Não tinha essa condição. Eu tinha que ser assertiva no que eu escolhesse. E eu fui realmente olhando as ementas das coisas que eu mais gostava. Mas eu lembrei há pouco tempo disso, um ponto que me fez a escolha da educação física estar em primeiro lugar. Quando eu ainda estava no terceirão, aquele momento, mulherada se arrumando pra ir pra balada, né? Rivage. Áudios da Rivage. Uma das minhas colegas, não era assim uma amiga da infância, era uma amiga que se tornou naquela fase ali que a gente tava saindo e tudo mais. Ela começou a fazer educação física. E ela tava assim nos primeiros 15 dias. E a gente se arrumando, se maquiando. A Diana. E aí ela falou assim... o meu professor, não lembro a disciplina, falou um negócio tão bacana. Léo, isso eu tô falando de um momento que foi há 20 anos atrás, né? Então, lá atrás. E aí ela falou assim, a gente se maquiando, ela falou, meu professor falou uma coisa bem bacana hoje, que educação física vai ser a profissão do futuro. Daí eu, por quê? Mas educação física não é só escola, academia, treinador. Ela falou, não, porque educação física trabalha com a prevenção. Não, ela começou a falar, a gente teve um diálogo muito legal. E eu gravei isso. Quando eu me formei e fiquei 1 ano sem entrar na faculdade, me atrasei comparado aos outros e fui começar a estudar as ementas, quando eu peguei a ementa da educação física, que eu acho que foi a segunda faculdade que eu fui, é a ementa que fala, né? Quando olha todas as disciplinas, ali eu tive a certeza, porque daí eu vi tudo que ia abordar e todas as probabilidades do que atuar. E aí eu Tu teve um olhar um pouquinho mais além. Já tive um olhar além. E eu lembro quando eu peguei e liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, passei no vestibular. Ela nem sabia o que eu ia fazer, nada, né? Pra quê? Educação física. Meu Deus, minha filha, vai viver pobre trabalhando nessas escolas. Era o que ela pensava. Na época eu tinha um relacionamento meio conturbado, né? Vou fazer vestibular pra educação física. Tá doida? Não tem nada a ver contigo. Tu nem treina tanto em academia, tu nem é uma pessoa fitness ativa, nanana. E eu pensei, Vou te não mostrar. É sobre isso. E aí, quando eu entrei, realmente, aí eu tive a certeza, principalmente quando eram as disciplinas de saúde e de relacionamentos. As 2 áreas que eu gosto muito, né? E aí, nunca tive dúvida. Depois mesmo que eu entrei, nenhum momento da minha faculdade eu falei, não devia ter feito. Hoje, eu gostaria de fazer de novo. Com maturidade, com tempo, para vivenciar mais esmiuçado aquilo que eu tive que viver na correria, porque tinha que trabalhar no escritório, para faculdade, para casa, lavar roupa, fazer comida. Então, eu gostaria muito de fazer a faculdade hoje, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade, com o tempo que eu tenho. Sim. Mas ainda assim, eu acredito que eu consegui consumir bastante, e o que eu não consegui consumir na faculdade foi no pós, que daí que vem a experiência, né? Que aí que vem o que realmente você quer da sua graduação. Joga lá na Cova dos Leões. Só que graduação, faculdade não é filho que é pra vida toda, né, Léo? Carreira não é pra vida toda. Não tem problema mudar, migrar. Mas onde eu tô hoje, o que eu tô fazendo, vem da educação física. Com certeza. A área profissional que eu atuo, né? Até a pessoa vem da educação física. A comunicação, a liderança. Eu sei que isso a gente tem nato, é um talento nato, mas a forma, o como, vem da educação física. Eu tenho muito orgulho disso. Realmente ensina muito, né? Muito legal isso. Eu também nunca tive dúvida, assim, de que curso eu faria. E também, mesma questão, assim, os pais, pra eles, educação física, né? Tipo, eu morava numa cidade que tem 5 mil habitantes, então eu ia fazer o quê? Era escola. Mas não era uma coisa... Era uma coisa que eu queria muito, mas depois que eu tive a experiência através dos estágios da graduação, eu disse, não, acho que não desse formato, mas era uma coisa que eu sempre almejei assim também, né? Beleza, você abriu o teu estúdio, como você falou, sem dinheiro, sem nada, mandou uma mensagem ali, sem documento. Quais foram os maiores desafios que você teve após abrir teu estúdio? Não ter grana.
né? Ter que fazer um empréstimo, arriscar, ter muita coragem, sem ter daí para onde correr se desse errado, por não ter a base familiar financeira, como eu falei, cada um por si se virando, né? Então era um tiro que tinha que fazer dar certo. Tinha que trabalhar e tinha que fazer dar certo. Não tinha opção, não tinha plano B para mim, para Vanessa. Tinha que dar certo. E também naquele momento não poder sair de onde a gente trabalhava para se dedicar só ao estúdio. Então a gente abriu um estúdio trabalhando em paralelo na academia. Eu saí na época, eu já não estava mais no SESI, eu acho que eu estava só na academia, de tarde na musculação, aí nesse momento, e de noite no fitness, de manhã com personagens. Então eu tive que abrir mão dos meus personagens do período matutino. De tarde eu trabalhava ainda na academia como professora de sala de musculação e de noite no fitness. E por 3 anos eu tive que conciliar ser funcionária de uma academia, de uma grande academia, e gerir o meu negócio. Sim. E a Vanessa foi uns 2 anos, eu acredito, 2 anos e meio, a mesma coisa. Ser dona do negócio, a Vanessa eu geria, né, mais, e a Vá cuidava mais em dar mais aulas de personal, Sim, né? Então ela dar mais aulas e também ainda ter que trabalhar na academia que ela trabalhava na época, numa academia do centro. Foi muito desafiador, porque daí a tua cabeça começa a trazer muitas preocupações para o teu negócio. E aí eu ia para academia, deixando ainda pontas abertas do estúdio. Coisas que eu não consegui terminar de resolver, mas eu tenho que largar, porque agora eu tenho que ir para academia e fazer bem feito e entregar o meu melhor. Porque os nossos chefes, tanto os meus como os dela, que também eram 2 irmãos, né? A academia que ela trabalhava, foram muito bacanas em permitir que a gente continuasse sendo funcionária deles, mesmo tendo um estúdio, ainda mais eu, que o meu estúdio era 2 quilômetros da academia. Era uma pegada diferente, né? Mas, de alguma maneira, existia uma leve concorrência, apesar do produto, o serviço ser diferente. Então, eles confiavam muito na gente, em pensar assim, mesmo que elas estão passando os perrengues, elas ainda estão entregando bem aqui na academia. Porque ele poderia ter dito, não tem mais espaço para você aqui, porque você não tem mais foco aqui, você está focado no seu. Aos poucos eu fui reduzindo minha jornada na academia, saí da musculação à tarde e fiquei só com o fitness à noite. Então isso era um desafio muito grande. 2 corações, né? Quando estava na academia, mesmo entregando muito bem feito, existia uma angústia de coisas que deixei abertas às vezes no estúdio. Quando estava no estúdio, me dedicando, existia um bichinho que falava comigo, tem que fazer uma música nova para o aulão de dança, tem que pensar na roupinha para... A cabeça tá sempre assim, né? Nossa Senhora. E isso é complicado, é desafiador, né? Isso envelhece, né? Minhas rugas, alguns cabelos brancos. Haja botox. Então, pra mim, eu acredito que pra Vanessa também, mesmo eu falando por ela, foi o principal desafio. E não satisfeita, depois de 3 anos, a gente decidiu abrir uma filial. Mas aí eu acho que a filial veio por conta de visão, né? A gente viu, poxa, nosso grupo de corrida tá crescendo. O Estúdio 1 não comporta uma recepção para recebê-los e nem para fazer uma preparação antes do treino. A gente precisa de um local adequado. Tá, mas como é que a gente vai ter um local adequado para receber um grupo de corrida no qual o custo-benefício é bem... O custo, aliás, é bem inferior, né? Não paga. E aí veio a ideia da filial. Então, quando veio a ideia da filial, né, se concretizou a sala e tudo mais, aí foi uma decisão dificílima. Ou seja, você estava com o estúdio. Quanto tempo tinha esse estúdio? 3 anos do Estúdio 1 de personal e trabalhando em academia ainda. E aí, nesse mesmo... Você tinha o estúdio, 3 anos, trabalhando no academia. Vocês abriram a segunda filial. Daí quando a gente tomou a decisão da filial, aí eu tomei a decisão de sair da academia. Porque o negócio ia ser não tinha quebradeira, né? Como eu cuidava da gestão... Né, toda a parte administrativa, RH, finanças, marketing, postagens, layout, eu fazia toda essa parte, por isso que eu dava menos aulas. A Vanessa dava muito mais aulas. A gente tinha bem bacana na nossa sociedade, né? Então ela era mais técnica operacional, então dava muito mais aulas, acredito que 70% das aulas, e eu era a parte administrativa e gestão e visão, negócios, enfim. E juntas a gente montou ali o bololô. Quando veio a ideia do segundo, tava ali, era oportunidade, não podia perder a chance daquela sala que a gente queria no CCF e tudo mais, eu tive que tomar a decisão de pedir a conta da academia. E foi muito difícil. Muito difícil, muito desafiador. Era um sonho teu, tu tinha já teus alunos, já Nossa, tinha ali Nossa, um muito. Contato. Quem é minha aluna daquela época sabe. Foi... Cada dia era cada menos um dia, eu fiquei 45 dias ainda até sair totalmente, né? Então, eu dei pra eles esse prazo também. Mas, na verdade, era eu
postergando uma coisa, Você que né? estava trabalhando internamente isso. Foi muito difícil. Por um tempo eu não conseguia passar na frente da academia. Saudade daquela bagunça, daquela música, daquela sensação, que é a veia artística, né? Sim, o palco e certeza. tudo mais, e as meninas, enfim. Foi um chororô, foi muito desafiador, mas tem que sempre lembrar que vem algo depois, que tem outra coisa, outros movimentos, e o tempo cura. Porque teve uma dor, né? E o tempo curou. Um luto, né? Quase um luto Um luto, ali. Léo, essa é a palavra. Mas um luto que eu decidi. Então, eu que lute. Então, foi um ano bem desafiador. Foi 2017. E aí, vamos lá, né? 2 empresas, 3, né? Porque o grupo de corrida era uma terceira empresa. Com volume, nós tínhamos mais de 100 alunos. E que dava o trabalho, porque se tu reconheceu Evolua pela bagunça, então tu imagina o que a gente passa, né? E ali começou os desafios da minha inquietação de eu deixar de estar mais junto das pessoas e cada vez mais vindo para gestão, vindo para dentro, né? Que era uma coisa que você não gostava muito, não dominava muito. Não gostava não seria a palavra, gostava, mas não queria que fosse o principal de eu a fazer. Mas contrata alguém, os estúdios eram muito pequenos, o faturamento não condizia com pagar um gerente, um coordenador à altura para cuidar do nosso negócio. Dependia ainda muito mesmo da gente cuidar do nosso negócio, né? Eu acho que isso é um dos principais erros que a galera comete hoje, principalmente na nossa área da educação física. Já abrir um negócio e querer abraçar tudo, vou dar conta de gerir, de dar aula, de fazer o marketing, de não sei o quê. Eu acredito que tem que ter agora bem claro, com essas experiências de outras pessoas que já têm. Na época que eu abri, tinha muito poucos estúdios. Agora tem bastante. Verdade. E muito legal que a galera tá arriscando. Sim. Mas entender que, num primeiro momento, você vai ser o polvo. Você vai abrir, vai limpar. A gente demorou, acho que mais de um ano até contratar faxineira uma vez por semana. Ia limpar todo dia. Postagens, criação das artes. Se você não domina isso, você vai ter que pagar alguém. E eu lembro que a Vanessa sempre falava, não, eu achei a sócia certa, né? Porque domina artes, né? Era designer gráfico, então eu criei a logo, as cores, fachada, camisa, layout e tudo. Tinha uma noção de administrativo por já trabalhar em contabilidade na minha adolescência, então eu tinha bases, né? E muitos parceiros, muito network também, né, da trajetória. Então, isso tudo trouxe um monte de experiência que fez a gente se virar bem, mesmo sem dinheiro e com pouca experiência como empresária. Nenhuma experiência como empresária, na verdade, né? Só como empreendedora. Mas o que o profissional da educação física, ou qualquer área também, tem que entender é que no começo, e às vezes por um bom tempo, você vai ter que fazer tudo. Porque a gente não consegue de início um faturamento no qual você consiga delegar pessoas para cuidar do seu negócio. E também tem outra questão do apego. Eu era muito centralizadora e controladora. Estou tratada. Terapias. E delegar algo muito importante da sua empresa, né? Delegar significa soltar, significa não segurar mais, é deixar o passarinho ir. Então tinha muito isso também. Então, algumas coisas eu passava para uma menina que me ajudava, mas muitas outras eu retia para mim. E aí vem um outro transtorno, né? Que tu começa a não dar conta de tudo. Mas daí bate na trave. Tá, eu preciso de um coordenador. Mas eu tenho condições de pagar um coordenador? Vai ter que mexer no meu e da minha sócia. E aí vem outro, poxa, mas eu abri um estúdio pra ganhar mais, eu não tô ganhando mais. Então tem uma série de conflitos. Claro que hoje a gente percebe, a gente tá vivendo uma experiência, nós três, né, a Elaine, a Vanessa e eu, cada uma no seu negócio, de mentoria, que trouxe uma outra visão de gestão. Faço mentoria com o Alessandro e a Thaisa, do Arte Negócios. Cara, se lá atrás a gente tivesse feito isso, a gente tinha entendido muito mais sobre o trabalho de posicionamento estratégico. Poxa, o estúdio vai fazer 8 anos, né? Então, vamos dizer que eu empreendo realmente à frente de um negócio há 8 anos, eu não tinha noção nenhuma de posicionamento estratégico. A gente sempre fez na percepção subjetiva. Sim. Eu acho que a nossa hora vale tanto e eu acho que aqui no bairro eu pago tanto, então é isso. Essa é a importância do mentor, né? Eu acho que é muito importante. Consultor, né? Da área administrativa. Um mentor, alguém que te encaminhe, que te mostre, né? Realmente a gente estava conversando sobre isso, né? Que te dê uns tapinha na cara mesmo. Olha o que tu tá fazendo, olha o que tu tá perdendo, olha o que tu tá, né? Teu trabalho, né? Tu não tá dando valor devido. Então é muito importante. Tu acredita que eles hoje estão sendo teus mentores? Esse casal? Com certeza. Nossa, fica a indicação, Léo. E a Vanessa tá fazendo também, na unidade 1, e a Elaine tá fazendo pra filial, né? Que a Elaine cuida agora.
eles trouxeram uma bagagem de realmente de gerir um negócio que a gente não tem, que a gente não aprende na educação física, e vou te dizer que não sei se isso tem também na faculdade de administração com essa propriedade, porque a faculdade vem com um pouco de tudo, né? Então faz as análises de riscos. A nossa análise era sempre assim, quais os riscos que a gente tem? Não ter aluno. Essa era a nossa análise. Não tem aluno, daí o que a gente faz? Faz um comercial, corre atrás. Nosso comercial sempre foi fraco, né? Então, a gente sempre trabalhou muito na confiança. A gente confia muito no nosso trabalho, o cliente vai vir. E graças a Deus, sempre fluiu e veio. Sempre girando. Sai um, vem 3. Perdeu um, entra 3 bons. A gente sempre tem essa expectativa e ela acontece, ela flui. Mas se fosse realmente olhar dentro de um cenário, né, do empresariado, a gente não estava fazendo nada nesse quesito, né? Não sabia o que era uma análise SWOT. Nós acreditávamos eu principalmente, que o posicionamento estratégico era diferencial, mas vivi tanto na Evolua, enquanto personal também autônoma, e hoje com o meu novo projeto, no preço. Sim. E eu tenho que agora... Que é o que a maioria faz, né? Exatamente, né? Então, tem que sair do preço e entrar no valor, né? O valor que você tem, com as experiências que você tem, com a sua trajetória, com o conteúdo que você aborda e também a qualidade dele, né? Para entender o teu diferencial e o que as empresas e as pessoas precisam. Quando a gente começa a entender isso, se reconhecer, né, no negócio, né, o ser humano, mas no negócio, aí tu faz o teu posicionamento estratégico. E eles estão me ajudando nisso, assim, foi caraca, estalo, quanto tempo eu passei sem isso, e sem essa ajuda. A gente não ter isso lá no início. Acredito que hoje já mudou um pouco. Eu vejo aqui por onde eu estudei que tem, assim, muito pouco ainda, muito pouco, sobre essa questão da administração, da gestão e tudo mais. Mas eu lembro que na minha, durante a faculdade, quando eu fiz, não teve nada, absolutamente nada. E eu fiz um intercâmbio em 2010. Eu fui para Portugal, fiquei 1 ano em Portugal. E foi uma das primeiras coisas que eu olhei, eu disse, meu Deus, a gente não tem isso. Que eles tinham uma grade, uma disciplina, que era marketing e gestão esportiva. E eles tinham um mestrado dessa matéria. E aí eu voltei, eu fui correndo falar com o Sidney, que era o coordenador na época. Eu disse, Cid, a gente não tem isso aqui na grade, a gente precisa disso aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Ia ter a semana acadêmica. Eu disse, vamos trazer o fulano pra falar sobre isso, falar sobre liderança, não sei o que e tal. Ele, não, vamos tentar, vamos ver. Acabou que não deu de a gente trazer. Ele me colocou a dar palestra. Ele disse, por que tu não dá uma palestra então, já que tu quer? E eu, meu Deus, eu termino a base. Eu disse, não, vamos. Mas eu quase morri. Foi minha primeira palestra da vida, assim. Era uma coisa que eu queria muito, né, palestrar. Incrível. E foi na semana acadêmica, tinha mais 120 pessoas, mais ou menos. E foi muito legal, assim. Mas era realmente uma coisa que a gente não tinha. E que lá fora era uma coisa que eles tinham, assim, muito mais, né? E eu sempre, foi uma coisa que eu pensei, porra, a gente deveria ter isso desde o primeiro semestre. Porque a maioria das pessoas que começam educação física vão abrir um negócio. E hoje eu vejo que isso é assim, eu percebo que muitos deles se formam e já começam com personal. Não tem aquela... Ou até antes de formar, até né? antes de formar. Sabe bem, então, né? pensa, como é que vai fazer o marketing pessoal dele? Como é que vai gerir? Porque é uma empresa. O personal trainer, ele é uma empresa. É um profissional liberal, né? É um profissional liberal, mas ele é uma empresa. Ele tem que levar isso como uma empresa, né? E a gente não tem esse não dá conta. Não dá conta, exatamente. Né? Onde, pra te ter uma rentabilidade boa, tu tem que ter muitos alunos. Sim. E tu tendo muitos alunos, te sobra pouco tempo pra gerir o teu negócio, que é você mesmo, né? Mas para fazer também teu portfólio, tuas propagandas. E essa questão do empreendedorismo e do se preparar para o mercado de trabalho tem que vir lá do ensino médio, com né, certeza, Léo? Para a gente já entender. Entender também que não é um mar de rosas lá fora, né? Para o adolescente já ir para a rua sabendo que ele vai experimentar de tudo. Até realmente encontrar algo que ele goste muito. Mas por muito tempo tu vai fazer algo que tu não goste muito. Exato. Mas vai fazendo bem feito, vai construindo a tua trajetória, que cada experiência vai servir para aquela que tu vai escolher lá na ponta, digamos assim, né? Toda a experiência vai ser válida, as ruins e as boas, né? Com certeza. E quando que veio a decisão de vender o estúdio? Algo que você montou, que foi uma coisa que você construiu, você chamou a tua sócia, começou do zero, passou por todos os perrengues e tudo mais. Agora eu vou vender. Quando eu abri... Assim que eu abri no dia seguinte eu queria vender. Pelo contrário. Quando a gente abriu...
Eu sempre gostei muito de juntar a gente, né? De reunir, nananã. E quando a gente começou a montar a nossa estratégia para abrir o estúdio, eu falei, vai ter que ter uma inauguração, tem que ter festa, tem que comemorar. E aí corre atrás de parceiro e coisa para não gastar, né? Vai pão com patê, coisa arada, um doa aqui. Aliás, o patê da Ana é maravilhoso. Fica a dica. Vou divulgar nas minhas redes. Comece a empreender nesse ramo, qualquer coisa. Tá vendo? Vou dar um curso de patês da Ana. Patês da Ana. Aí, os nossos chefes, né, das academias foram muito bacanas. Eles doaram os litros de chopp. Tinha que ter chopp. Pra segurar a galera nessa inauguração. Tinha que ser um evento. Uma sala pequenininha, do tamanho disso aqui, desse estúdio. E a gente deve ter colocado 50 pessoas lá dentro. Meu Deus. Nossos amigos, parceiros, conhecidos, pessoas que conheciam a nossa trajetória e a família. E aquilo foi tão incrível, foi tão emocionante. A gente ficou tão emocionada com a inauguração, com, né, o feedback de todo mundo. Enfim, começamos a trabalhar. Acabou a festa, né? E aí, no dia a dia, aquilo foi me engrandecendo, foi me satisfazendo, foi me trazendo a sensação, meu Deus, a gente tem um negócio, né? Tantos perrengues na vida, no financeiro, na escassez, meu Deus, a gente tem um negócio. Ao longo do tempo vai passando, a gente não vai mais se percebendo empresário, porque a gente vai entrando na bolha e não se reconhece no mundo como empresário, volta a se reconhecer só como profiana, daí se apresenta nos negócios, né, para as pessoas, quem é você? Eu sou a professora Ana. E tinha vergonha de dizer que é empresário, né, para não parecer arrogante e tudo mais. Ou vai num lugar preencher alguma coisa, num cartório, enfim, num médico, profissão. Professora de educação física. Pô, empresária. E Exato. isso era muito difícil soltar, tinha vergonha por talvez parecer arrogante. Quando eu comecei, principalmente com a filial, quando eu saí da academia, que era algo que eu gostava muito, abri a filial, e aí eu fui 90% para dentro da gestão e só 10% como professora, estar com pessoas, conversar, bagunçar, enfim, eu fui sentindo que eu fui perdendo energia. E em paralelo eu já estava fazendo os movimentos sociais, aí comecei para as caravanas, né, que foram mais exponenciais na África, Roraima, Sertão, e aqui em Blumenau, e sentindo que eu gostava muito daquilo, e Povão, quando a gente, coisa, e aí quando a gente fazia eventos da Evolua, ou participava de eventos, eu gostava muito, mas muito mesmo, e aí quando eu voltava para dentro do escritório, eu murchava. E aí foi onde a Vanessa, quando eu comecei a dialogar com a Vanessa sobre a intenção de que pra mim não tava mais rolando. Ela falou, amiga, mas e se a gente contratar um gerente, um coordenador? Aí eu falei, mas eu ainda assim vou ter que delegar e coordenar o coordenador, eu ainda vou estar dentro da bolha. Se você voltar a dar mais aulas, né, ficar menos na gestão. Eu sentia que eu não tinha mais como dar um passo para trás, eu tinha que ir pra frente. E aí a gente foi quase um ano conversando, pensando em estratégias. Será? Eu queria muito, mas eu também não podia deixar ela na mão. Sim. A gente pensava muito no que os outros iam falar, porque a Ana quis vender, ninguém nunca imaginaria, né? Principalmente pela necessidade que sabiam da minha história. E aí vai, até que um dia a gente se olhou, um movimento interno que aconteceu, assim, na Evolu, acho que foi quando a gente fez o evento de 5 anos, a gente se olhou no outro dia, foi ter uma conversa, daí eu falei, sabe quem eu acho que poderia seguir o legado, né, levar mais ou menos do jeito que a gente... Na mesma cultura. Porque a gente ia vender só uma unidade, né, só a filial, porque a Vanessa não queria vender a matriz, né, então eu ia vender tudo, a minha parte para elas, mas a Vanessa queria ficar com a matriz. Aí eu falei, a Elaine, ela falou, cara, Ana, eu também pensei nisso. E a Elaine era aluna. A Elaine entrou em 2017 como aluna, se tornou uma grande atleta de corrida com a Evolua, se apaixonou pela corrida, evoluiu e se tornou uma grande atleta com a Evolua, né, com os treinos, enfim. Era minha aluna de treinamento funcional e por gostar tanto desse meio, a Elaine já tinha quase 50 anos, pedagoga, trabalhando em creche, ela um dia sentou e falou assim, tu tens um tempo pra gente conversar um pouquinho? Queria te pedir uma opinião. Eu falei, claro, a gente subiu. E aí ela falou, Ana, tô pensando em fazer educação física. Aquilo já me arrepiou, né? Falei, cara, eu sou suspeita a dizer. Eu sou suspeita a dizer porque eu amo a educação física, apesar de todos os desafios, eu amo, faria tudo de novo. Aí ela falou, me inspiro muito nessa paixão que tu tem pela educação física. E aí ela fez. Quando ela entrou na faculdade, a gente catou ela de estagiária. E aí ela foi estagiária da corrida. Então, quando passou aquele ano todo que ela já estava de estagiária, 1 ano e meio, acho que ela já era nossa estagiária, que eu e a Vanessa olhamos, poxa, a Elaine, e aí vamos oferecer para ela. Ela não se acreditava, né? Imagina, né? Ela estava pouco tempo na Evolua, estagiária. Quando que ela imaginou que ela ia ter oportunidade de comprar um negócio
pronto, com um nome bacana, e que para ela fazia sentido e que ela amava estar. Ela amava estar lá, enquanto aluna, enquanto funcionária também. E aí ela topou, daí ela assumiu em fevereiro de 2020 e teve a infelicidade de em março vir a pandemia. Essa foi guerreira. Mas eu vendi com uma condição, com uma promessa para ela. Enquanto tu precisar, eu não vou soltar tua mão. Então, eu te ajudo na parte administrativa. Então, hoje eu sou funcionária da Elaine. Hoje eu sou funcionária da tua estagiária. Isso mesmo, da minha ex-estagiária, né? Ex-estagiária. Ela já é formada. Eu trabalho segundas e quintas como professora de manhã. Amo minha turma, meus alunos queridos. Voltei, né, para aquele mundo, para aquela bagunça musical, aquele berreiro que tu conhece. E nas segundas e quintas à noite, eu faço a parte administrativa e recepção da Evolua. Legal, show de bola. Então, eu ainda tô ali segurando, né, a mão dela, só que ela já tá voando bem sozinha. Sim. Eu sei que vai chegar uma hora que ela vai fazer igual aquele meu outro chefe. Eu vou dar a bunda, né, João? Vai, se e ela vai dizer, aí. Aninha, então, não tem mais lugar pra ti aqui. 1 hora isso vai, tô de olho, Elaine. Tá só esperando. Olho. Mas eu tenho certeza que se um dia isso acontecer, vai ser ótimo pras duas. Vai ser bom, né? vai ser bom. E é engraçado que daí a Vanessa é dona do Estúdio 1. Ela não é sócia da Elaine. A Elaine é dona do Estúdio 2. Eu sou a consultora assistente de assuntos aleatórios. E a gente tem um grupo que se chama As Três Marias. Porque toda mulher lá na Evolua não é chamada pelo nome. Maria, vem, Maria agacha, Maria funda que levanta a bunda, Maria treina mais, Maria dieta. E aí o nosso grupo Evolua é As Três Marias. Das Marias. Ô, John, como é que a gente tá de horário aí? Me conte. Dá pra ir? Sim, fechou uma, mas dá pra ir. 1 hora? Meu Deus, eu pensei que a gente não ia dar conta de falar isso aqui, a gente chegou nem na metade, Ana. Olha, mas, vamos lá. Calma. Ixi, a gente fala, João. A gente fala junto a um geminiano com uma sagitariana, misericórdia. Devia ser 5 horas de podcast. Deus o livre. Ô, Ana, beleza, você saiu então, ficou como professora. Mas hoje eu acredito que você é bem reconhecida no município também, não só pela parte do estúdio Evolua, mas por todas as ações sociais que você tem feito, né? Então a Ana já foi para Roraima, já foi para África. Para que cidade tu foi? Na África, eu fui, o país é Moçambique, né? Na cidade de Rachoquen. É um nome bem estranho. A capital é Maputo, mas as aldeias... É que cada aldeia daí tem uma denominação, né? Mas o distrito é Choquen, uma coisa assim. E o que essa viagem te trouxe de maior aprendizado? São tantos, né? São tantos, né? Eu já tinha alguns movimentos sociais e comunitários discretos que eu fazia. Sempre tive, de alguma maneira, envolvida, assim, né? Com o que eu pudesse apoiar. Era um movimento natural. Quando eu fui para a África, também não foi uma coisa que... Não era um sonho, mesma história da empresa. Não era um sonho, não acompanhava, não... Enfim, foi numa postagem num domingo à noite que me chamou a atenção e foi uma postagem... Nossa, faz muitos anos isso. Uma postagem do Alok, que o Alok tinha recentemente ido para lá. O Andrei, que é um dos coordenadores da Fraternidade Sem Fronteiras e psicólogo, eu acho que ele tem um convívio mais íntimo com o Alok, não sei se foi psicólogo dele, enfim, e o Alok estava com depressão, né? E foi pra África, mas eu nem sabia dessas histórias, eu só vi uma postagem dele com uma senhora embaixo de uma árvore, e o que me chamou a atenção foi quando ele falou que por muito tempo ele não acreditava na existência de Deus. E eu já era muito fã de Alok, assim, né? Só que eu falei, nossa, o Alok não acreditava em Deus, né? Aquele julgamento, né? E aí ele falou que depois do que ele viveu e percebeu, ele pensou assim, poxa, se existisse um Deus, por que deixa acontecer o que acontece como lá, mas aqui também, né? Que a gente vê toda a pobreza e miséria. E aí, indo pra lá, ele percebeu que não foi Deus que esqueceu deles, fomos nós. Porque a gente tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, por quem quiser e como quiser. Sim. Me chamou muito a atenção. E ele colocou... apoia Fraternidade Sem Fronteiras, não é o Médico Sem Fronteiras, muitas pessoas confundem. Eu entrei no Instagram da Fraternidade e eu fiquei até 1 hora da manhã. Eu stalkeei o Instagram todo. E achei incrível a maneira que esse projeto trabalhava. Eu falei, amanhã quando eu chegar no estúdio eu vou ver mais a fundo e eu vou apadrinhar. Vou ajudar, porque, poxa, né, com R$50 dá para apadrinhar. Com R$50 uma criança se alimenta por 1 mês lá, né, através do projeto e ganha educação, higiene e tudo mais. Só que quando no dia eu fui apadrinhar, tinha uma frasezinha assim no site, seja um caravaneiro. Eu já nem gosto de saracutiá, né, Léo? Falei, nossa, tem opção de ir pra lá. Aí eu entrei. O caravaneiro é quando ele vai pra essas localidades fazer uma expedição.
chamam de missão, missionário, mas para fraternidade é o caravaneiro. É um grupo de pessoas que vai para atuar lá, né? Muito bem organizado, tem as datas, tudo. E aí tinha inscrição. Eu me inscrevi, isso era final de 2017, eu me inscrevi para fevereiro de 2019. Pela crença de sempre, né? O gatilho, escassez. Eu não tinha dinheiro para pagar minha viagem já para 2018. Então vou jogar lá na frente para juntar 1 ano e meio para juntar a grana, porque o caravaneiro, o viajante, o voluntário, ele tem que bancar a sua viagem. Não tem como a ONG pagar a tua passagem, tua hospedagem, não faz sentido. Esse dinheiro tem que girar lá. E aí eu projetei para 1 ano e meio, na época eu tinha um relacionamento, né? Então falei, o que tu acha, né, pro Marlon, tal. Ele falou, nossa, super apoio, bacana, é a tua cara, tal, enfim. Mas não contei para muitas pessoas. Quando o ano virou, eu recebi uma mensagem da fraternidade que eu tava num grupo para junho daquele ano. 1 ano antes, praticamente. E eu pensei, meu Deus, não tem como. E aí o Marlon falou, se tu quer muito, vamos dar um jeito. Não sei o que a gente vai fazer, né, mas vamos dar um jeito. E veio a história da rifa, tal da rifa, que os alunos apoiaram e fizeram, enfim. Fui pra lá e levei todo mundo comigo na bagagem. O principal aprendizado, assim, que eu sempre trago é primeiro, de desromantizar essa coisa de a África, propósito de vida, missão, mas aprender sobre senso de comunidade. Legal. Que lá é muito forte o senso de comunidade, né? A miséria é muito grande, então a gente foi fundo nas aldeias com muita miséria, né? A ponto de tomar água, de que eles cavam a terra até verter a água. Não tem comida, né? Então tem muitas aldeias que a fraternidade ainda não chegou, então não tem comida, eles vivem comendo uma manga verde, uma semente, o que dá, o que tem, quando tem, não tem todo dia, né? Muito difícil cultivar por não ter água, né? Então, é uma realidade que eu achava que não tinha aqui, porque eu conhecia só a pobreza de periferia. E aí, quando a gente chega lá e vê que mesmo assim tudo funciona com toda a escassez, por conta do senso de comunidade, por todo mundo viver igual, né? Na igualdade mesmo. É o que eu mais trago de reflexões para as corporações hoje em dia nas palestras, assim, o senso de comunidade, o senso do quanto um tá pelo outro para servir. A filosofia dos africanos é Ubuntu. Ubuntu ou Ubuntu se pronuncia geralmente Ubuntu, né? Com o sotaque, o dialeto deles é Ubuntu, né? Ubuntu, em Xangana. E Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Então, se você tá bem, todos nós estamos, porque alguém da nossa comunidade tá bem. Se você ganhou algo, todos nós ganhamos, porque alguém da nossa comunidade ganhou, porque eu somos nós, eu é a nossa comunidade, todos nós dependemos uns dos outros, né? Então, esse senso de comunidade, falando a frasezinha deles, parece ser tudo muito lindo, muito romântico, mas para mim foi muito verdadeiro e precioso, que realmente, né? E que realmente acontece, né? Que realmente acontece. E lá a gente viu de tudo, né, Léo? E o principal que tem na África é criança cuidando de criança. Então, nas aldeias são muitas crianças órfãs. Expectativa de vida é de 40 anos. Nossa. O índice de AIDS é muito alto. Pouquíssimos homens nas comunidades, mais mulheres e, 100 vezes mais crianças e pouquíssimos idosos por conta da expectativa de vida. E enquanto não chega o projeto naquela aldeia, eles passam dias sem comer e passam mesmo, né? Ou comendo o que acha, o que tem, assim mesmo. E casa, não é casa, né? Em alguns lugares parecia uma oca, né? De barro e taipa e tudo mais. Mas mesmo assim, estando lá, eu nunca me sentia triste, eu me sentia tão forte, tão grande de estar lá, tinha uma energia, um negócio da espiritualidade. E os cultos de noite, a céu aberto, com a luz da lua. Eu vi umas fotos lindas, Incrível, tu viu as fotos das estrelas, né? Por quê? Porque daí não tem luz, não tem poste, aquilo lá é uma beleza, assim, indescritível. Daí com o projeto em várias aldeias, acho que mais de 30 aldeias já tem o projeto, o centro comunitário do projeto, aí vem o poço d'água, aí vem escolinha, aí vem alimentação de segunda a sexta, as crianças ganham um pratão de comida, arroz, feijão, legumes, irrigação para horta, né, eles chamam de machamba, né? Então existem hortas gigantes no qual pessoas da comunidade atuam e distribuem esse alimento para a comunidade. Então, tudo funciona. Teve uma doação alguns anos atrás, uma pessoa doou equipamentos de padaria. Então, tem uma escola de panificação. Quando o João é o professor da padaria lá, foi apresentar para a gente como é que funcionava, um orgulho, ele explicando, aqui bota farinha, vai essa dose de fermento, tanto de açúcar, e abriu assim a portinha de
do expositor, né? E aí o pão fica assim, aquele monte de pão, né, para as crianças e para a gente também comer no alojamento. Então a gente vê que essa transformação social vem do movimento de muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas mãos, muitos braços. E quando eu fui, muita gente perguntou: meu Deus, o que tu vai fazer lá? Profissional de educação física, achando que só a nossa profissão nos define a servir o outro, né? E tu tem tantos outros talentos e tantas outras vontades, mesmo sem talento às vezes, né, de querer ajudar. Eu nem lembro tudo que eu fiz lá, tudo que era para fazer eu fazia, né? Desde o servir, o ensinar, ficar com as crianças. Eu não sou muito de trabalhar com criança, e lá eu trabalhei muito com as crianças, cuidei muito das crianças, acolher uma criança que está doente e levar para o coordenador. Muitas experiências impactantes, que daí todo dia de noite tinha uma fogueira, né? No nosso alojamento, no terreno, assim, de noite, podia ser meia-noite que a gente chegava. A coordenadora não era fraca, a chefa acende a fogueira, vamos conversar? Lá. Vem o tapa na cara. E muitas reflexões, muitas falhas, nossa, de querer controlar, né, o jeito, a organização e a logística. Ele já tem um senso de comunidade e logística muito bom. O que a gente muito quer mais meter avançado, né? Muito mais. O que a gente quer meter os dedos? Por necessidade também, querer né, fazer fila na hora de doar roupa. Abre a mala que eles vão direitinho pegar o quanto precisam, sabe? Então, muito aprendizado. Solucionar problemas, né? Então, para mim, isso com muito aprendizado de como eles solucionam problemas sem ter ferramentas, eles solucionam como? Com pessoas. Entre eles. Isso foi muito bacana. E é legal tu falar isso da questão de não romantizar, né? Que realmente... E aí, quando você fala, eu vi lá achando que era só lá, acho que isso é uma visão que muitas pessoas têm, que esse tipo de coisa só acontece na África. Mas, como eu falei, a Ana tem esse movimento já há um bom tempo e já foi para vários lugares, inclusive muito aqui no Brasil, né? Então, ela foi para Canudos, né? Isso, Sertão da Bahia. Sertão da Bahia, onde foi muito similar também essa experiência, né? E isso a Ana conta muito num projeto que agora está saindo do papel, né, Ana? Que é o Conectando. Isso mesmo. Então, na palestra que tu deu, naquele encontro que eu fui na primeira turma da Ana, lá tu tem, assim, uma visão realmente de como é, do que é aquilo. Você passa uns vídeos, assim, que, meu Deus, a gente fica sem chão, assim, né, com as histórias, de ver aquilo. Então é muito legal. Fica o convite para vocês visitarem, para vocês acompanharem esse programa e esse evento. E me fala um pouquinho do Conectando. O que é o Conectando? Para que surgiu? Para que nasceu o Conectando? Sim. O Conectando, na verdade, é o nome de um movimento que eu e muitas pessoas já faziam, né? De conectar pessoas a causas. Ou conectar pessoas a pessoas, né? Network também, que não é só a movimento social, mas é o principal. Então, Conectando é o meu movimento social. Meu não, né? Tem tanta gente, né? Junto, né? Meu por ter criado, digamos, né? O slogan e tudo mais. Então, hoje, né? Depois que eu vendi a Evolua, eu passei a atuar novamente no meio corporativo com as palestras, interações, os programas de qualidade de vida e também o meio social por ter vivido e estar vivendo essas experiências. E eu tenho percebido que existe 2 braços, né? A Ana Paula... O meu nome, né, Ana Paula, profissional que está vendendo, né, os seus produtos nas empresas e já aproveitando e conectando eles a esses movimentos, né? Mas é mais sucinto, é mais discreto, eu trago um despertar e uma conexão dentro das empresas. E aí eu senti a necessidade de despertar mais as pessoas à causa social. Foi onde eu fiz a minha palestra aberta, que foi essa que tu participou, a palestra Ser Humano, né? Então, uma palestra na qual eu criei para trazer as pessoas, né? Não a empresa me contratou, né? Trazer as pessoas e despertar. Então, o propósito principal realmente é primeiro despertar. De entender, como tu viu, Léo, na primeira turma que tu foi, que lá no sertão da Bahia é um pedaço da África, que ainda tinha gente morando, ainda tem gente morando em casa de barro, sem saneamento, sem água, sem luz, vivendo de cuscuz e palma, né? E ainda tem e muito. Porque eu acredito que você também só conhecia a pobreza de periferia, assim como eu, né? Nas vielas da nossa cidade ou das cidades grandes que a gente já visitou. Então, quando eu cheguei na primeira caravana do sertão, já fui 5 vezes para o sertão, e vi aquele pedação de África, assim, eu falei, caraca, isso é aqui? Não tem nada aqui. Tipo, né, e é uma cidade, né? Uma cidade muito precária, Canudos, né? Pós-guerra e tudo mais. Teve a guerra de Canudos, para quem não sabe. E
cada vez mais eu fui percebendo o quê? Depois que eu fui para a África, comecei a ir para o sertão, fui para Roraima, no abrigo de refugiados venezuelanos, potencializou as pessoas saberem que eu fazia parte de movimentos. Sim. Antes as pessoas não sabiam, só quem era muito íntimo. E por conta das redes sociais, que acaba exponencializando. Só que eu sempre fui muito discreta, então agora que eu comecei a usar mais dos vídeos, das abordagens, porque eu percebi que é necessário. E aí, por um momento, eu pensei, cara, eu tô guardando tudo isso, toda essa bagagem, aí eu tô sendo egoísta. Sim. De não despertar em outras pessoas que dá pra fazer com tão pouco. Só às vezes conectando, a gente ajuda tanta gente, não precisa ser com dinheiro, às vezes não é nem muito tempo, às vezes não é com coisas. Porque nesse momento, às vezes tu quer ajudar um movimento que eu tô fazendo, tu não tem tempo, não tem dinheiro, mas tu tem o quê, Léo? Network. Sim. E aí tu só conecta a tua galera, ó, gente, a Ana vai fazer a 3ª turma da palestra Ser Humano. Foi incrível, aprendi isso, eu acho que é pra você. E aí tu conecta. Tu manda, né, pros teus, e nada melhor que uma indicação, né, de quem já viveu a experiência. Então, o braço social da Ana é o Conectando, é o movimento. Eu até intitulava que eu abri um negócio social, mas hoje eu percebo que não, né, eu sou empreendedora dos meus negócios de consultoria, ações também, mas principalmente as palestras e eventos, e eu tenho um movimento social. Então, lá atrás, quando eu tava, né, isso a consultoria me ajudou muito. Lá atrás, quando eu tava, né, montando a marca e tudo mais, eu demorei muito para divulgar, porque eu não tinha uma logo. Eu, designer gráfica. É mais difícil quando é pra fazer pra gente, né? Sim. E eu fiquei muito presa a isso. Eu tenho que ter um nome, uma logo. A perfeição, fazer coisa certa. Eu já tava nesse movimento, pra que me preocupar com a logo? Mas eu só ia divulgar quando eu tivesse uma logo. Aí, quando eu tive a minha logo, daí eu criei o Insta do Conectando e criei os movimentos. Hoje, amadurecendo isso tudo, não precisava ter um nome, podia ser só a Ana também, que o movimento ia ser igual, mas hoje eu acho bacana ter, né? Também é um movimento social. Por quê? Porque eu quero um movimento disruptor, assim, que o Conectando não é da Ana. É um movimento social. Legal. De todo mundo Legal. que quer fazer parte desses movimentos. E quando você entra para ser um multiplicador, que você é, vou fazer o convite para o João, para todo mundo que está em casa, para ser um multiplicador do projeto, tem que passar por um alinhamento online. Eu não adiciono no grupo do WhatsApp sem antes ter uma conversinha. Tu participou, né? O teu foi presencial. Foi presencial. Algumas pessoas foi presencial. Hoje eu faço online até por conta do corre de todo mundo. É um bate-papo de 30 minutos. Para entender o que? As boas condutas do grupo do WhatsApp, dos multiplicadores do Conectando, para não ser um grupo que atrapalhe sua vida e nem ser mais um grupo apenas. De bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Não acontece. Tu tá ali, tu vê que só realmente tem postagem quando é para conectar alguma causa ou um negócio, algo muito bacana. Então, para entrar no grupo, você passa por essa triagem, não, né? É um alinhamento. Esse alinhamento. Não é uma triagem, né? Não tô ali para selecionar. Um alinhamento. E o que é bacana? Eu sempre deixo muito claro que pode passar meses e você tá nesse grupo como um espectador, mas não se sinta inútil. Tu sabes bem disso, né, Léo? Tu tá ali no grupo, tá acontecendo ação pra ajudar uma família, pra ajudar o sertão, pra ajudar os cachorrinhos, enfim, e tu tá como espectador e tu acha que não tá fazendo nada, que tu não tá sendo útil. Calma. Você não vai ser... Chega, né? E não vai ser quantificado quem atua mais. Eu nem olho quantos fazem mais, quem é mais ativo, não tem nem tempo para isso. Uma hora vai chegar um movimento, uma ação, uma causa que vai ser para você. E aí você vai sentir e aí o negócio vai fluir. Como todos os movimentos que acontecem. Sempre é para alguém. Sempre vem para alguém. Então, quem quiser ser um multiplicador do Conectando, é só mandar um direct no Instagram, conectando.8, ou para mim também na minha rede pessoal, né? Qual que é a tua rede pessoal? Ana P, de Paula, né? Ana P, BNU. Ótimo, muito bom. E vale muito a pena. Fica também o convite para assistirem a tua palestra, que é maravilhosa. Obrigada, Léo. Muito humana, né? Uma palestra muito humana. E o próprio nome já diz, né? Ser humano. E a gente vai já se encaminhando pro final. Que pena. Passou muito rápido. A gente tinha muita coisa pra falar. Vem pra um próximo, com certeza. Me chama. João vai estar aí, João? João vai estar aqui, com certeza. Então, tá Ô, Ana, você entrou numa máquina do tempo. E você voltou muitos anos atrás. Tu tá de cara com a sua Ana criança. Com a Aninha? A Aninha de 10 anos, 8 anos. O que você falaria pra Aninha? Cara, tá de cara com a Aninha. É uma experiência incrível. O que a Ana Grandona falaria pra Aninha ou o que a Aninha falaria pra Grandona? O que a Ana Grandona falaria pra Aninha. Ai, que bonito, que emocionante.
A Ana Grandona falaria pra Aninha você tava certa. Show, ótimo. Era o que você pensava sobre você. Muito bem. Ai, Léo, não que lindo. Toma um gole de café. Tinha que ter essa parte, porque a gente é muito chorão, né, Ana? Meu Deus do céu. Pode borrar as maquiagens. É. Bota um filtro, João. Bota um filtro, João. Temos mais um quadro nesse... Calma, não é esse ainda. O nosso quadro, a gente vai sempre finalizar com algum quadro bem especial. E é o quadro 360 Conexões, que você vai deixar aí uma dica, sugestão de livro, podcast, filme, documentário importante, enfim, qualquer lugar para conhecer, que tenha te marcado de alguma forma. O que tu gostaria de deixar de dicas, sugestões aí pra galera que tá nos assistindo? Que bacana. Pode ser mais que um? Pode ser mais Vários? que um, com certeza. Já tenho essa liberdade? Sim, tem. Bom, a primeira, né, é fazer parte do movimento Conectando, né? Se tornar um multiplicador, estar aí com a gente para potencializar o serviço, né, em prol da nossa comunidade, das pessoas, que vai muito além do social. Tem muitas oportunidades, enfim, muita parte também do empreendedorismo, né? Uma segunda, né, dica, sugestão, principalmente para os mais jovens, né, independente da escolha que façam de carreira, lembrar que carreira não é filho. Se em algum momento você mudar de ideia, tá tudo bem, né? E também entender que é muito bom empreender no CNPJ do outro. É bacana ser empresário, é muito gostoso, é muito desafiador, mas empreender, ser o intraempreendedor também é muito bom. Mas aí tem aquele diálogo assertivo que eu não tive lá atrás, né? Fica aí a dica, converse mais com o seu chefe, fale mais para ele quem é você, o que você gosta, o que você pretende, o que você quer ajudar no negócio dele. Independente de onde você está, mesmo se não é aquele que é o teu sonho ainda, faz bem feito. Porque lá na frente vocês podem se encontrar de novo e juntos montarem um negócio, um sonho, uma viagem, um projeto. Uma indicação de um filme que eu já devo ter assistido umas 30 vezes é Erin Brockovich. É um filme com a Julia Roberts, baseada numa história real. E eu super me identifico. É uma história de não desistir, não se frustrar com os nãos e com os perrengues e com as dificuldades e com a escassez, e de acreditar que o que você está fazendo é por você e pelo outro. E é fazer pelo outro sabendo que todo mundo vai ficar bem, é o se importar, é o olho no olho. Ela traz muito uma essência que eu gosto, de que pessoas não são números, são pessoas. Então no filme traz muito essa pegada. E a última, e não menos importante, seguir o podcast do Léo. Com certeza! Se inscreva, curte, compartilha, manda pra geral, que essa pessoa é incrível, maravilhosa, que eu tenho a honra de conhecer e a honra maior ainda de estar no primeiro podcast. Gente, é uma honra e um orgulho, né? E que cresça e que muito sucesso e que venha muitas vertentes, que a gente possa sempre estar juntos. Sim. Então não deixa de acompanhar esse fera, que vocês vão aprender muito, ele vai trazer muita gente bacana. E agradecer ao João por tudo que tem feito. Obrigado, João. Mas olha que não terminou, porque a gente vai pro nosso último quadro. Alô, senhora! Adorei! Olha só. Em breve. Tá, só um pouquinho. Não, beleza. Tá. Esse quadro a gente acabou de criar. Foi ideia de quem? Da Ana. Ana, o microfone... Olha, eu intraempreendedora no negócio do Léo. Você está empreendendo e a palavra tá contigo. Fala aí qualquer coisa que você queira falar. Do Alô Senhora? Alô Senhora. Nossa, Alô Senhora, vai viver essa vida, se levanta, olha pra frente, não tenha medo, não desista. Só desista se não valer a pena. E vai. Boa! Tu gostou, Ana? Amei. Muito bom estar aqui. Né? Fiquei super à vontade. Tô até sem calçado, gente. Eu também aqui, ó. Eu já queria ficar aqui por horas. A gente já extrapolou o tempo. O Neto vai querer me matar depois. Mas o Alô Senhora vai vir com outra pegada, né? Vai vir com outra pegada. A gente vai reestruturar. Anotem, porque eu quero os royalties. Royalties pra Ana. A Ana vai ganhar royalties desse novo quadro. O Alô Senhora vai vir com a vertente de... Deixa surpresa. Deixa pra lá, vamos ver pros próximos Não vai episódios. ter café nessa xícara. Ah, meu Deus do céu. Vamos evoluir. Ana, eu vou deixar você pensando nisso, porque tu tem que me passar depois. Tá. Você vai me dar uma dica de uma pessoa que tu gostaria de ver aí do outro lado também. Com sendo entrevistada, batendo um bate-papo aqui comigo. Vai me passar um nome, um contato bem legal. Conectando, né, Léo? Conectando, estamos aqui pra isso. Por isso que tem aqui essa logo com essas conexões
conexões ali, porque a ideia é realmente essa, né? O empreendedor, ele se conecta com ele mesmo, com outras pessoas, é isso que faz ele ser quem ele é, né? Até a própria conexão com os seus medos, bloqueios e dificuldades, como a gente viu aqui com a Ana. Então, estamos encerrando esse primeiro episódio. Muito bom, sensacional. Obrigado, Ana, pela tua presença. Obrigado pelo teu tempo, a tua disposição, né? A tua história. E de trazer essa empreendedora aqui, que eu tenho certeza que ensinou muito pra gente, não só na questão empresarial, mas muito na questão humana, que é o que a gente tá mais, assim, precisando, eu acho, né? Sim. Não digo agora, a gente sempre precisou disso, mas desenvolver isso cada vez mais, né? Agradeço aos estúdios, agradeço ao João, que esteve aqui com a gente hoje. Agradeço você que está do outro lado nos acompanhando. E mais uma vez, fica aqui o convite para você nos acompanhar no Instagram, acompanhar no YouTube, assinar o canal, assinar lá, ativar o sininho para ser notificado quando tiver algum vídeo novo. Os episódios, por enquanto, serão quinzenais. Então, fica atento, que sempre vai ter alguma novidade pra você. E eu te espero no próximo episódio com mais um empreendedor ou uma empreendedora. Opa. Que a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida dessa pessoa, desse ser sobrenatural e que tem muito a ensinar a vocês. Então fica aqui, meu muito obrigado e até o próximo 360 Podcast. Valeu, abraço! Valeu, galera. Tchau, tchau.